Bom, gente, então estamos aqui para a nossa terceira aula da disciplina Projetos de Condicionamento de Ambientes. Como de praxe, né, eu estou só aparecendo aqui nesse primeiro momento para dar um alô para todos. Eu vou tirar a minha câmera aqui. Pronto, já tirei. E agora eu vou compartilhar a tela. Já estou compartilhando, né? Imagino que todos estejam vendo a tela e eu vou colocar aqui os slides, colocando no modo apresentação. Bom, então a aula hoje, a matéria da aula hoje é continuação de carga térmica, tá? A aula do dia 21, né, do 4, que é o próximo sábado, e eu estou gravando essa aula aqui e vou postar a aula no domingo ou na segunda-feira anterior a esse sábado, ok? Bom, nunca é demais a gente colocar essa figura, né, contendo as 6 cargas térmicas básicas. A número 1, que vem pelo teto, que vem pelas paredes externas, que vem também por paredes internas, com um ambiente que não está climatizado. Em relação àquele que você está climatizando, essa carga número 1 é a carga de condução, né, que a gente tratou na aula passada e vamos continuar tratando nessa aula, com algumas novidades. A 2 é insolação, vai ser a próxima aula. A 3, metabolismo. A 4, equipamentos, iluminação de uma forma em geral. A número 5 sim, que é equipamentos. A número 4 é exclusivamente iluminação. A número 5, que é equipamentos. E a número 6 é a carga térmica do ar de renovação. Bom, a gente aprendeu na aula passada a calcular a carga térmica através de uma parede, montando um sistema de N equações por N incógnitas. Vocês se lembram? Principalmente quando você tem uma parede com tijolos e, além disso, emboço de um lado e do outro lado da parede, você acabava tendo 3 equações de cara, né? Uma para o tijolo, para condução no tijolo, outra para condução no emboço de um lado e a outra para condução no emboço do outro lado, sempre usando a equação aí de Fourier. Aí você já tinha 3 equações, 3 incógnitas, além da carga térmica, você tinha também a temperatura nas interfaces, né? Do, 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 do emboço com tijolo, do emboço com ar, seja ar externo, seja ar interno, e aí precisava de mais equações, que era a lei do resfriamento de Newton, para você calcular a taxa de calor do ar externo para a face externa da parede e depois da face interna para o ar interno do recinto a ser climatizado. Aí você montava 5 equações, 5 incógnitas, né? As incógnitas eram o quê? A taxa de calor, que era a principal incógnita, e as temperaturas desconhecidas, né? Você tem temperatura externa e temperatura interna dadas, mas você não tem a temperatura na superfície externa da parede, na superfície interna da parede e também nas interfaces do emboço com o tijolo. Bom, aí eu podia usar um programa como o ES para resolver as 5 incógnitas com as 5 equações, lembra? Agora, se a gente usar o conceito de resistência térmica, resistência equivalente, e que de fato é uma analogia elétrica com a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica, a gente consegue fazer esse problema de uma maneira mais rápida, sem chegar num sistema de N equações, N incógnitas. Você nem precisa de um programa de computador para fazer essas contas. Uma calculadora simples já te permite achar isso.
Como é que é a fórmula da eletricidade, pessoal? É que a corrente elétrica I, vocês estão vendo aqui no alto do slide, é a tensão elétrica que produz essa corrente dividido pela resistência elétrica que a corrente enfrenta, né? A analogia elétrica aqui vai ser a seguinte: no lugar da corrente vai ser a taxa de calor. No lugar da diferença de potencial elétrico, a gente vai ter a diferença de temperatura. E no denominador você tem a resistência elétrica, aqui você tem a resistência térmica. Bom, no caso aqui, pensa bem, essa taxa de calor, vamos pensar numa parede simples, uma parede como se fosse uma parede de tijolo, por exemplo, ou um vidro. Do lado tem o externo, temperatura externa dada, e do lado de dentro a temperatura interna, que é a temperatura que você quer climatizar com aquele valor. É um set point do problema. Pela lei do resfriamento de Newton, a gente sabe que a taxa de calor Q é o coeficiente externo, a superfície da parede, vezes a diferença de temperatura, T externo menos temperatura da parede externa, valor esse último que a gente não tem. Então, aqui tem duas incógnitas, é verdade. Temperatura da parede externa e a taxa de calor. Dentro da parede, lei do resfriamento, lei de Fourier, condutividade do material, da parede, por exemplo, se é um vidro, né? Cada vidro, superfície é a mesma, superfície frontal, transversal à transferência de calor, e a diferença de temperatura, duas incógnitas, né? Essa temperatura externa da parede e a temperatura interna aqui, dividido pela espessura da parede, que é conhecido, claro. Faltou nesse desenho aqui falar que essa distância daqui, onde eu estou colocando o mouse, até aqui, ó, é L. Eu vou até colocar esse valor, se eu não esquecer, no jogo de slides. E depois você tem a terceira equação, que é essa, né? Que é a taxa de calor, de novo, dado pela lei do resfriamento de Newton, coeficiente interno, superfície, temperatura TPI, incógnita, né, menos temperatura interna. Veja bem, se a gente pegar esse H externo, essa superfície, jogar aqui para baixo, você tem que colocar invertido, um sobre isso, não é mesmo? E eu vou chamar isso de resistência térmica externa. Por quê? É o ΔT dividido por um R. Olha para essa forma aqui de cima. Aqui a gente tem a taxa de calor, a gente tem aqui o ΔT, aqui eu vou colocar a resistência térmica, que dá para calcular. Você conhece o coeficiente, né? Daqui a pouco a gente vai revisitar esses valores, você conhece a superfície. Dentro da parede, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar essa condutividade da parede, do material, vezes a superfície, jogar aqui para baixo, e aqui vai ficar o L, que é a espessura da parede, dividido pela condutividade do material da parede, vezes a área transversal da parede. Esse L sobre KS nós vamos chamar de resistência da parede. Também porque aqui a gente tem um ΔT dividido por uma coisa, que é a resistência, isso é a taxa de calor. Do lado direito, a fórmula é muito parecida com a do lado esquerdo. Você vai pegar esse HI vezes S, vai jogar para baixo, vai ficar 1 sobre o produto HI vezes S, isso é a resistência térmica interna. ΔT, temperatura da parede interna menos temperatura da parede interna, dividido por essa resistência. Com isso, a gente tem um circuito de 3 resistências térmicas em série. A resistência externa, que é a função basicamente do coeficiente externo, a resistência interna da parede, que é a função da sua espessura e da condutividade térmica, e a resistência interna, que é a função do coeficiente interno. Sempre aparece o S aqui, multiplicando. Ele é um fator comum às 3 resistências. A unidade dessa resistência, nós vamos usar mais essa, graus Celsius dividido por quilocaloria por hora. Observa que esse grau Celsius do ΔT vai cancelar com esse grau Celsius da resistência. E o quilocaloria por hora que está no denominador vai ser jogado invertido e vai ficar quilocaloria por hora, que é a unidade de taxa de calor. Claro que pode ser também grau Celsius por watt, a gente não usa muito watt
quando a gente está mexendo com projeto de ar-condicionado, sabe? A gente trabalha mais com quilocaloria por hora. E se você estiver trabalhando no sistema inglês, fazendo um projeto aí é BTU por hora, né? A taxa de calor e a temperatura graus Fahrenheit. Bom, e agora deixa eu voltar ao slide aqui. A gente continua aqui com essa temperatura externa aqui, que a gente não conhece, da face externa, essa temperatura interna, que a gente não conhece também, além da taxa de calor aqui. Faltou também uma flechinha aqui em vermelhinho mostrando que essa taxa de calor ela passa pelas três resistências sem perda, tá? A taxa de calor, quando atravessa a primeira resistência, ela não diminui, não. Igual corrente elétrica, à medida que ela vai passando pelas resistências elétricas do circuito, a corrente se mantém a mesma, né? A não ser que seja uma ligação em paralelo, mas ligação em série se mantém a mesma, é uma questão de conservação da carga elétrica, que você pode interpretar também como conservação da energia, e no caso do calor, é por uma questão de conservação da energia também. Bom, eu estava dizendo que existem essas incógnitas, né? O TPE, o TPI. Agora, pense bem, essa diferença de tempo. Agora eu vou fazer o seguinte: é o conceito de resistência equivalente e também o conceito de coeficiente global. Nós vamos entrar aqui com dois conceitos novos. Para entender a resistência equivalente, pensa bem, essa diferença de temperatura externa e interna que a gente tem. Mas você não pode botar aqui temperatura externa menos temperatura da parede externa, somado com essa temperatura externa menos a temperatura da parede interna, mais a temperatura da parede interna menos a temperatura do ar interno. Eu coloquei sempre o seguinte, vou voltar ao slide de novo. Eu peguei esse ΔT aqui e somei com esse ΔT aqui, ó, na segunda resistência, e somei com esse ΔT aqui na última resistência. Esse aqui eu fiz aqui, ó. O ΔT na primeira resistência, aquela externa, dentro da parede, e depois do lado interno. Claro que esse TPE corta com esse TPE, porque um é menos, outro é mais. Esse TPI corta com esse TPI, porque um é menos, outro é mais. E sobra a temperatura externa menos interna. Ótimo. Usando a fórmula de que esse ΔT, o produto da taxa de calor vezes a resistência, só que aqui tem que ser resistência total. Resistência total essa que eu não vou chamar de total, eu prefiro chamar de resistência equivalente, tá bom? Consertei aqui, deixa eu salvar e voltar aqui. Podia chamar de resistência total também, mas vamos chamar de resistência equivalente. Que ela vai ser uma resistência equivalente englobando as três resistências de fato do problema, que é a resistência associada ao coeficiente de transferência de calor convectivo externo, a própria parede, e depois ao coeficiente de convecção externo. Na parede entra aquele L e aquele K, lembram, né? Aqui eu vou pegar a taxa de calor e multiplicar pela resistência externa, porque aqui eu estou pegando a resistência externa aqui, ó, a diferença de temperatura correspondente à resistência externa. Aqui é a resistência interna, é a resistência da parede, porque é o TPE menos TPI. Então eu tenho que colocar a taxa de calor vezes a resistência da parede. E aqui, como é TPI menos T interno, tem a ver com a resistência convectiva interna. Então eu tenho que colocar Q vezes essa resistência. Bom, evidentemente que nessa soma aqui, como o Q apareceu nas três parcelas, eu posso colocá-lo em evidência, ele vai cancelar com o Q que apareceu no lado esquerdo da equação. E sobra que a resistência equivalente é a soma da resistência externa mais a resistência da parede mais a resistência interna. Tudo bem? Essa que é a forma para calcular a resistência interna. Lembrando, resistência equivalente. Lembrando que a resistência externa é 1 dividido pelo S vezes o H externo, que a resistência da parede é L sobre S vezes a condutividade, lembra? E que a resistência interna é 1 sobre a área, né, S vezes o H interno. A gente calcula isso aqui, a gente tem quanto que vale
a resistência externa, e aí se você pegar o ΔT e dividir por essa resistência equivalente, a gente acha a taxa de calor, simples assim. Ou então, a gente pode fazer também o seguinte, a gente pode fazer que essa fórmula está aqui, ó. Essa que eu acabei de falar aqui, ó. Você tem aqui o ΔT, tá vendo? E dividido pela resistência equivalente. Bom, mas se você pegar essa fórmula aqui, ó, essa que está aqui, estou passando o mouse nela, e colocar ela aqui, mas pegar o S e jogar para cima. Você pega o S que é comum nas três parcelas, e como ele está sempre no denominador, você pode jogar ele para cima. Você concorda que essa fórmula ficou uma coisa muito assim do tipo um coeficiente vezes a superfície vezes o ΔT que interessa, que é o que a gente tem, o T externo menos o T interno. Pois bem, essa coisa que ficou aqui dentro desse círculo verde é o que a gente chama de coeficiente global U. Esse coeficiente ele já foi calculado para a gente, tabelado lá, é a tabela 3.3 do livro de Hélio Credit para vários tipos de paredes, tijolo de uma vez com emboço de um lado e do outro, um vidro, que aí não tem emboço, claro, e que de um lado e do outro tem o ar, né? Também a parede, mesma coisa. E isso vai ajudar muita gente, tá? Essa tabela, opa, mais uma vez eu fiz aquilo que eu sempre faço, né, gente? Eu vou pro, eu vou pro último slide. Em vez de apertar o page down, eu aperto o end. O page down está assim pertinho do end. Bom, então, page down, a tabela 3.3 que eu falei para vocês. Veja só, o coeficiente aqui para vários elementos envolvendo ambientes que você está climatizando. Por exemplo, janelas. Isso aqui é sempre janela externa, tá? Então você tem janela de vidro comum, que é o caso do Brasil, vidro simples, mas nos Estados Unidos tem muita, mesmo no Brasil, né? Em lugares muito frios, você tem janela de vidro duplo, até mesmo de vidro triplo, entre um vidro e outro, você tem vácuo, que é ou mesmo que fosse ar, que é um excelente isolante térmico, né? O ar, né? Os gases são isolantes térmicos, né? Paredes externas, pode ser tijolo maciço, pode ser tijolo furado, pode ser tijolo maciço de meia vez, de uma vez, não é mesmo? Então, tem esses coeficientes aqui, paredes internas também, parede interna, a diferença de parede externa para interna é que a parede externa, ela faz fronteira com o ar externo, que o coeficiente de transferência de calor, H externo, é mais alto, porque venta, lembra? Pode ser um vento mais forte, pode ser um vento mais fraco, mas não é um ar parado. Aí o coeficiente é maior, o coeficiente de transferência de calor convectivo, e isso faz o coeficiente global também ser maior. Repara que aqui, ó, esse tijolo maciço aqui, ele tem 2,88 quilocaloria por watt metro quadrado graus Celsius. E que esse tijolo maciço de parede interna é menor, é 2,29. Aliás, eu esqueci de falar que a unidade desse coeficiente global é a mesma do H, do coeficiente convectivo. É aqui, no caso, watt por metro quadrado grau Celsius, ou quilocaloria por metro quadrado grau Celsius, ou se for no sistema inglês, BTU por hora, por pé quadrado graus Fahrenheit, né? Lá no caso é graus Fahrenheit. Aqui também na resistência era graus Fahrenheit, né? Por BTU por hora. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo? Controlando o tempo aqui, gente, nós estamos com quase 20 minutos. Hoje eu estou um pouco devagar. Eu estou falando, explicando demais. Explicar demais é ruim. Vocês já entenderam a coisa e a gente fica explicando demais. Eu vou tentar acelerar um pouco mais para a gente não passar de 50 minutos a aula, tá? Exemplo 1. Use o ES. Estou falando aí o ES demo, mas é o ES, não necessariamente o ES demonstrativo, tá? Use o ES, aí vocês vão usar aquele
aquele que vocês têm à disposição, né? Para calcular o coeficiente global, então é aquele U, de transferência de calor dessa janela de vidro abaixo aí, e aí calcula a carga térmica através dela também. Do lado esquerdo, eu coloquei um coeficiente convectivo de 19. Do lado direito, de 8 quilocaloria por hora, metro quadrado, grau Celsius. A espessura do vidro, 3 milímetros. A temperatura externa, 35 e a interna, 25. Tá bom? A condutividade aqui do vidro, eu estou pegando esse aqui, ó, vidro de janela, que é esse valor aqui, em watts por metro grau Celsius, a gente vai acabar passando ele para quilocaloria por hora por metro grau Celsius, tá bom? Que eu tirei do livro de transferência de calor do Holman. Bom, uma observação aqui. No livro do Hélio Kreder, tabela 3.1, tem uma condutividade térmica lá, vocês olham depois, tá? De 0,04 quilocaloria por hora, metro grau Celsius, mas é vidro celular, tá? Isso não é a condutividade térmica de vidro mesmo, que a gente tem nas portas e nas janelas. Esse valor 0,04 é muito baixo, isso é típico de isolamento, tal como lã de vidro, cortiça. Então, esse vidro celular, de alguma maneira, é como se fosse um tipo uma lã de vidro, né? Uma coisa para ser isolante térmico. Certamente ele deve ter um pouco de ar no meio dele, aprisionado, né? E o vidro mesmo, a gente vai usar esse valor aqui, tá ok? Bom, vamos ver como é que faz o programa ES. Eu não vou entrar no programa ES aqui não, porque ele é muito simples. Ele só tem duas linhas, vocês estão vendo? Cálculos. O U e o Q. Bom, deu a temperatura externa, deu a interna. O coeficiente externo 19,8, eu vou até dar uma pausa aqui, e eu vou aqui nos slides da aula 2 aqui, ó. Deixa eu colocar no modo apresentação. Eu já até coloquei no ponto, tá? Você está vendo aí? Coeficiente quando você tem ar parado, ele vai de 7,3 a 7,96, eu arredondei isso aqui para 8. E quando você tem um coeficiente do lado externo, aí tem vento. Pensando em 12 km por hora, ele seria aqui 19,5 quilocaloria por hora, metro quadrado, grau Celsius, eu arredondei isso aqui para 20, tá bom? Então, esses são os valores. Agora eu estou voltando para os slides da nossa aula 3. Esses são os valores do coeficiente que eu usei, né? Aliás, eu falei que usei 20, não, usei 19 mesmo. Não arredondei para 20, não. O 7,90 e poucos que eu arredondei para 8. Muito bem. A condutividade do vidro, 0,78, mas eu dividi por 4,18, multipliquei por 3.600, dividi por 1.000, depois você pensa por quê? Isso é para transformar a unidade em quilocaloria por hora, metro grau Celsius, tá bom? A espessura do vidro eu falei que era 3 milímetros, passei para metro dividindo por 1.000, a área, 2 metros quadrados da janela. Lembra? Só pegar 1 e dividir pelo H externo, não tem o S. O S, aqui ó, pera aí. O S, você lembra que a gente tirou o S aqui de baixo, que ele aparece sempre no denominador na forma da resistência equivalente, joguei para cima para achar o coeficiente global. O coeficiente global não contém S. Eu até coloquei aqui uma observação aqui, ó. Atenção, as parcelas no denominador de U não contém a área S. Sempre aparece essa barra aqui para mim, eu não consigo tirar, não sei, pô, tem hora que eu tiro, ela aparece de novo. Bom, tirei. Observação, né? Eu já falei aquilo, né? Do vidro e aqui. Olha bem, eu não quero nem chegar com o mouse aqui embaixo, bom, porque senão aparece aquela barra. Então aqui eu estou dividindo um pelo H externo, o L pelo K do vidro e um dividido pelo H interno. Pronto, achei o coeficiente global. Depois, se eu pegar esse coeficiente, multiplicar pelo S e multiplicar pela diferença de temperatura, eu tenho a taxa de calor. Aqui estão os resultados. Vamos começar do coeficiente global, 5,492. Foi o que a gente achou. Repara, pessoal, que ele está muito próximo do 5,18. Isso aqui é um zoom que eu dei daquela tabela 3.3. Voltando para a tabela 3.3. Olha ela aqui, ó.
Só que eu dei um zoom só nesse pedaço aqui, ó, para pegar o vidro, janela de vidro, tá? 5,18. A gente achou 5,5, né? Que 5,18 é 5,2. E a gente achou 5,5. Qual que é o mais preciso? Qual que é o melhor de usar? Eu diria que é até esse, porque você colocou o coeficiente, que você confia nele, o coeficiente externo, interno. Mas, na prática, quando a gente projeta, a gente acaba pegando esse aqui porque vai mais rápido. Você já pega um valor que está na tabela, tá? E essa tabela é até mais conservadora, né? Usou um U menor. Isso é bom, porque vai dar uma taxa de calor maior. É sempre bom a gente trabalhar pela segurança. Mais taxa de calor significa dizer que a gente vai escolher uma máquina mais potente para climatizar o ambiente e não vai ter risco, né, de, de faltar capacidade de climatização. Multiplicando esse coeficiente pela área, que é essa daqui, e multiplicando pelo ΔT, que vai ser 10 graus Celsius, né? A gente acha essa taxa de calor de 109,8 quilocalorias. Exemplo 2. Exemplo 2. Bom, exemplo 2 é o seguinte. Agora é uma parede mais complexa, né? É tipo aquela que a gente fez semana passada, lembram? Você tem os tijolos, emboço de um lado e do outro. Então, de cara aqui, a gente tem três resistências: resistência do emboço externo, resistência do tijolo, resistência do emboço interno, mas tem também a resistência térmica de convecção externa e a resistência térmica de convecção interna. Bom, então, calcule a carga térmica nessa parede. Foi dada a temperatura externa, 32 graus Celsius, a interna, 20 graus Celsius. Está falando que essa parede ela é de cor clara e está virada para o norte. Nós não vamos precisar disso hoje. Semana que vem, que a gente vai mexer com a carga térmica de radiação, o sol bate nessa parede, então ele esquenta essa parede e o tanto que ele vai esquentar, a gente vai aprender a calcular essa influência do sol, tá? Então, esse exemplo 2 ele vai servir para a aula que vem, mas por hora não precisa de preocupar com essa parede estar virada para o norte, não precisa de preocupar com ela ser feita, ela ser pintada com uma cor clara. Bom, aqui eu coloquei quanto que vale a condutividade térmica de duas coisas importantes. Massa de cimento aqui, ó, eu coloquei 0,21, a massa de cimento, areia, cimento, algum agregado aqui, para dar mais liga para o cimento. Esse 0,21 quilocaloria por hora metro grau Celsius é a condutividade térmica da massa de cimento, tá? E o tijolo em si, esse tijolo aqui, tijolo, estou falando que essa parede é feita de tijolo maciço de uma vez. Então, tijolo maciço, tijolo comum de uma vez, aqui a condutividade dele 1,11. Eu até estava reparando, quando eu olhei essa tabela pela primeira vez, tijolo de meia vez, 0,62, e tijolo de uma vez, 1,11. Eu falei, puxa, mas que diferença de condutividade térmica, não é tudo tijolo? Mas sabe o que que é, gente? Voltando para os slides da aula passada. Vocês lembram o que que é o tijolo de meia vez? É quando ele é assim, ó, colocado nessa posição. E o tijolo de meia vez assim, ó. Se você fala, é tijolo, tijolo, então a condutividade térmica não tinha que ser a mesma, mas quando essa condutividade térmica é determinada experimentalmente em laboratórios, né, de engenharia civil e de arquitetura, de engenharia mecânica, que nós de engenharia mecânica que entendemos bem de condutividade térmica. A gente tem que ver que aqui, entre um tijolo e outro aqui, ó, tem um espaço, tem aqui uma massa, né? Colando um cimento no outro, a quantidade que tem de massa de cimento aqui é maior, ou sim, o arranjo acaba
sendo um arranjo diferente, você acaba pegando um conjunto de muitos tijolos, 10, 20, 30 tijolos, para fazer o ensaio. Então, provavelmente, é por isso que deu essa diferença de condutividade térmica que eu achei meio exagerada. Mas não vamos brigar com a tabela, não, tá? Não vamos brigar com a tabela, não. Tijolo comum de uma vez, que é o que a gente tem aqui, tijolo maciço, tijolo comum, é 1,11 a condutividade térmica. E o emboço vai ter condutividade de 0,21. Bom, as resistências são essas, vocês concordam? Resistência externa e resistência interna, que tem a ver com os coeficientes convectivos. Aí você tem a resistência térmica do emboço, depois a do tijolo, depois o emboço de novo, né? E calcular essa resistência eu já expliquei, né? A resistência externa, 1 dividido pelo coeficiente convectivo vezes o S. Se for a resistência interna, é 1 dividido pelo coeficiente convectivo interno vezes o S. Aqui você tem a resistência do emboço, que vai ser a mesma do emboço que está do lado externo e o emboço que está do lado interno. Por isso que eu calculei uma só. E a resistência do tijolo está aqui. Eu substituí os respectivos coeficientes convectivos, quando foi preciso. Eu substituí as respectivas condutividades térmicas do emboço, do tijolo, quando foi preciso. As espessuras também, né? Do emboço e do tijolo. Não ficou muito claro aqui, mas o emboço é 2 centímetros, tanto de um lado quanto do outro, e o tijolo 20 centímetros, que ele é de uma vez, né? Ele está atravessado no comprimento maior, né? E não no comprimento menor, que seria 10 centímetros. Substituir, achei essas resistências térmicas. Quando soma todas elas, né? Resistência externa com a interna, com a do tijolo e o emboço, eu multipliquei por 2, que tem emboço de um lado e do outro, deu esse valor, tá bom? Essa resistência equivalente, ela substitui essas 5 e fica entre a temperatura externa e interna dada, 32 e 20. Eu subtraio uma temperatura da outra, divido pela resistência equivalente e achei a carga térmica, sem precisar daquela coisa de um sistema de 5 equações e 5 incógnitas. Ou ainda, podia ter calculado o coeficiente convectivo, né? Você tira o S e põe só 1 sobre H, L sobre K, né? No caso do emboço, L sobre K, no caso do tijolo, 1 sobre H interno, assim como aqui 1 sobre H externo, achou esse coeficiente, 1,779, e se usar a fórmula S delta T, você acha o mesmo valor de antes, óbvio. Agora, segunda solução, porque essa solução aqui e essa aqui que eu estou mostrando é a mesma da anterior. Essa aqui é a verdade. Agora, essa aqui não. Porque eu fui na tabela e peguei esse 1,95. Tijolo, parede externa. Isso é importante. Quer dizer que do lado de fora tem um coeficiente convectivo mais alto, por causa do vento. E tijolo de uma vez. 24 centímetros, porque é 20 centímetros de espessura do tijolo, mais 2 centímetros de cada emboço, que dá 2 mais 2, 4, 20 com 4 dá 24 e deu 1,95, que está um valor até muito perto desse 1,779. E aí você usa a fórmula US delta T. Olha, essa é a solução que eu sugiro que vocês usem no projeto individual de vocês, porque vai tudo muito rápido. Você pega o U da tabela, o S é dado, as temperaturas são dadas, você acha a carga térmica fácil na parede. Tá bom, gente? Muito bem. Agora nós temos 35 minutos de aula. Deixa eu beber mais um pouquinho de água aqui. E eu cheguei no último slide da aula, porque depois, veja só, já são os exercícios. Esse slide dá muita confusão. Então, vamos entender esse slide. O que esse slide está fornecendo para a gente? A tabela 3.2 é uma tabela que chama assim, diferencial de temperatura usados nos projetos de climatização. Pensa um pouquinho, gente.
A temperatura do lado de fora é dada? Sim, porque você, quando climatiza um ambiente, você sabe qual é a cidade. Por exemplo, Belo Horizonte. No verão, qual é a temperatura média externa em Belo Horizonte? É 32 graus Celsius. E Rio de Janeiro, 35 graus Celsius. E assim por diante. Então, você conhece a temperatura média externa de verão nas cidades. Temperatura interna, você que define. Ah, eu quero manter o ambiente a 20 graus Celsius. Eu quero fazer a carga térmica para 20 graus Celsius. Então, você tem a temperatura externa e a interna. 32 do lado de fora, 20 do lado de dentro. Qual que é o ΔT? 12 graus Celsius. Agora, e se você estiver calculando a carga térmica no recinto climatizado, que está vindo através de uma parede interna, e que do outro lado você tem, por exemplo, um corredor, mas esse corredor não é climatizado. Normalmente é assim, né? Você entra, você vai numa clínica tratar de dente. Você pega o elevador tem no máximo um ventilador dentro dele. Ele não é climatizado. Quando você sai do ventilador, eu falei ventilador, você entra no elevador, tá? O máximo que o elevador tem é um ventilador para climatizar o ambiente ali interno. Rapidamente você chega no andar lá desejado, sai, é um corredor que também não é climatizado. Em geral, não é. Aí você chega lá na clínica para tratar de dente. Lá dentro você tem uma sala de espera, lá já é climatizado, em geral. Em geral, não é mesmo? Tem um split lá e tal. Pois bem, então você tem um ambiente climatizado que está fazendo fronteira com um corredor não climatizado. Qual que é o ΔT? Você sabe a temperatura do lado de fora, mas você não sabe a temperatura entre esse corredor e o seu ambiente climatizado. Então você vai usar isso aqui, ó, esses valores aqui. Vou dar um exemplo. Quando aparecer aqui divisórias, é exatamente isso. Divisórias com ambientes internos, como esse que eu falei. Está falando que se for uma divisória, você vai considerar que o ΔT é de 5,5 graus Celsius. Atenção, você vai considerar que é de 5,5 se o ΔT entre o ambiente climatizado e o lado de fora for de 9,4 graus Celsius. Tá bom? A agonia mesmo, há pouco eu falei, imagine que do lado de fora é 32, né? Temperatura típica de Belo Horizonte no verão, e você quer 20 graus dentro da sala. Qual que é o ΔT entre 32 e 20? Não é 12? Mas 12 excedeu o 9,4. Não excedeu? Excedeu de quanto? De 2,6. 12 menos 9,4 deu 2,6. Então, o que que você vai fazer nesse 5,5? Você vai somar esse excedente de 2,6 e vai achar 8,1. Então, você vai considerar que o ΔT entre o seu ambiente que você está climatizando e um corredor ou uma sala vizinha que tem uma parede interna separando o seu ambiente climatizado dessa sala vizinha não climatizada, é de 8,1 graus Celsius. Se for divisória junto de uma cozinha, lavanderia, aí esses ambientes, cozinha, lavanderia, normalmente não é climatizado, tá? E tem um ΔT muito grande, porque são ambientes que têm muito carga térmica, então o ΔT é 13,8. Mas, então você imagina, é um restaurante que você está climatizando e tem uma parede que faz fronteira com a cozinha. Qual que é o ΔT que você vai usar para calcular o US ΔT? Que ΔT é esse que você vai usar? 13,8 mais o excedente. Você lembra que tinha dado 2,6 de excedente? Então você tem que pegar 13,8 e somar com o 2,6. Eu escrevi isso aqui embaixo, ó. Seja T externo e T interno, as temperaturas do exterior, lá fora, onde bate sol, né? O meio ambiente, e do ambiente que você está climatizando. Então, se o T externo menos o T interno, que aqui no livro ele chama de DT,
for um valor que excede 9,4, soma o excedente ao valor da tabela para achar a diferença de temperatura entre o par de ambientes em questão. Então, você tem vários pares de ambientes aqui em questão, tá bom? Eu dei dois exemplos, uma divisória, né? E uma divisória, quando fala divisória assim, é com um corredor, com uma sala não climatizada. Quando é uma divisória especial, vai ser divisória, por exemplo, com uma cozinha, né? No caso. E se essa diferença for para menos? Pode acontecer. Você está fazendo climatização de um ambiente numa cidade que não é tão quente, né? Curitiba, por exemplo, né? Não sei, uma cidade que mesmo no verão a temperatura lá é 30 graus e você está querendo climatizar o ambiente para 25, você está querendo fazer um projeto de baixa climatização. Você não quer gastar muito. Então 25 tá bom. 25. 25 para 30 5 graus, então ficou menos do que o 9,4, né? 9,4 comparado com 5 deu 4,4, mas foi déficit, não foi excedente. Então, e nesse caso, se a diferença for para menos, aí subtrai o déficit do valor da tabela. Bom, aqui tem um exemplo, né? E no caso aqui foi excedente. O exemplo 1 que a gente fez há pouco, lembra? Da janela de vidro, do vidro. Lá, voltando nele, olha, quanto que tinha sido aqui nesse exemplo aqui? 35 menos 25, 10 graus Celsius. Bom, então, o que aconteceu? Em relação ao 9,4, você concorda que teve um excedente de 0,6? Então, o que que você vai fazer? Vai ter que pegar os valores dessa tabela e somar com 0,6. Menos quando for parede exterior, tá vendo? A parede exterior já é 9,4. Quer dizer, você vai somar também, claro. Mas esse aqui você já tem, né? 9,4 mais 0,6 vai dar o 10, tá? Mas se for com uma cozinha, se o recinto fizer a fronteira com a cozinha, você vai ter um ΔT não é de 13,8 não, é de 14,4. Por quê? Você vai somar 13,8 com 0,6. Bom, a gente espera ter explicado direitinho isso aí para vocês, tá? É, Espero ter explicado isso aí direitinho para vocês, né? É, Você talvez está me perguntando, professor, mas por que é 9,4? Essa coisa vem da norma americana, sabe, gente? Um ΔT de 9,4 na norma americana é um ΔT de 17. Então é um número redondo, tá vendo? Você tem uma diferença de temperatura entre o lado de dentro, que você está climatizando, e o ar do lado de fora, de 17 graus Fahrenheit. Esse é um ΔT bom, um ΔT razoável, né? Ainda mais que nos Estados Unidos não é tão quente, se bem que o verão lá costuma ser infernal, né? Mas 17 graus Fahrenheit, quando você divide por 1,8, quando você quer achar o ΔT correspondente na escala Celsius, você divide por 1,8. Você acha 9,444, dá até uma dízima. Tá? Por isso que é 9,4, tá bom? Isso vem da norma americana, né? Por que é 9,4 e não 9,5, para ser um número um pouco mais redondo? É por causa disso. Bom, aqui mais dois exercícios, tá? Queria explicá-los, principalmente o número 6. O primeiro, eu estou pedindo para retomar o exemplo 2 da aula, esse da parede que teve tijolo e emboço dos dois lados, lembra? E você vai considerar que, além daquela parede externa que a gente já tinha feito as contas, que tem uma parede interna de 10 metros quadrados que está fazendo fronteira com um corredor não climatizado. Então, eu estou pedindo para usar essa tabela 3,2 que a gente acabou de ver e determinar o ΔT. Vai dar 8,1 a resposta. A gente até falou por quê. Porque lá era 20 do lado de dentro, 32 do lado de fora, então 12. 12 excedeu. Quanto? Excedeu de quanto? O 9,4? 2,6. Então você tem que pegar aquele 5,5 que está aqui, ó,
5,5 de divisórias comuns, aqui, ó, esse 5,5, somar com 2,6 e vai dar 8,1. Eu até já resolvi os exercícios para vocês. E pedir para vocês calcular quanto de carga térmica que vem dessa parede. Ela tem essa área, aí você vai ter que achar o U de uma parede interna, aí você tem que fazer. Por que está dando 2,29 aqui, ó? Por causa do seguinte, aqui, ó. Aqui, ó. 2,29 aqui, ó. 2,29. Parede interna, tijolo, estou considerando tijolo de meia vez, né? Tijolo, parede interna normalmente é tijolo de meia vez. Você não faz parede interna tão grossa quanto as externas. Por isso que deu 2,29, tá bom? E aqui falou, calcula a carga térmica, tijolo de meia vez, né? O L é 10 centímetros, dois revestimentos, 2 centímetros cada um, por isso que dá 14, tá? Mas não precisa nem de fazer conta para achar o coeficiente global, não, usando aquelas fórmulas da resistência térmica, não. Pode pegar o valor direto da tabela do Hélio Creder, tá? No próximo slide, tem o exercício 6. O exercício 6 é trabalhoso. Você tem essa figura aí que tem carga térmica por condução através desse vidro, né? É uma parede, essa parede externa aqui tem uma janela de vidro que tem uma área de 3 metros quadrados. Quanto que é o coeficiente global nesse vidro? É fácil de achar, tá lá naquela tabela. Aquela tabela 3,3, tá bom? Acho que 5,18, não é? Acho que é. Quer ver? 5,18, lembra? 5,18. E a partir desses 5,18, você consegue calcular quanto que é a carga térmica nessa janela de vidro, que você tem quanto que é a área dela, quanto que é o ΔT 35 menos 22, que é a temperatura externa e a interna. Mas tem ainda essa parede aqui que sobrou, ó. Quanto que essa parede tem de área? Bom, está falando aqui, 3 paredes internas, né? Essa parede interna aqui, ó, é, pois é, tem que ler aqui. Eu estou tentando ler para dar uma ajuda para vocês, mas é ruim, porque quando a gente tenta ler. Então, a partir desses dados aqui, ó, aqui é 5 metros, aqui é 8 metros, olha bem, aqui é teto, aqui é piso, né? Então, eu escrevi 3 paredes internas, né? E, na verdade, é 2 internas aqui, ó. Tem uma aqui e tem outra aqui, tá vendo? Porque essa daqui é a parede externa, né? Seria, na verdade, 3 paredes. é, eu vou mexer nisso aqui porque eu acho que não é 3 paredes internas. Na verdade, é 2 paredes internas. Essa daqui e essa daqui. Essa aqui tá vendo o sol? Então não é uma parede interna. Então eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Bom, dá trabalho para calcular isso aí? Dá. Eu pus aqui a resposta. Essa aqui é a carga térmica. Eu fiz o gabarito, gente, usando um programa ES, que esse eu não vou passar para vocês. As respostas abaixo foram obtidas no ES. Mas quero, eu gostaria não, eu estou impondo, que é para vocês fazerem esse exercício 6 à mão, claro, usando uma calculadora. Por quê? Porque eu quero que vocês treinem para a prova, tá? Muitos dados aí foram tirados da tabela 3,2, 3,3 do Creder, né? No caso, a tabela não fornece o coeficiente global da porta de vidro, porque é convecção natural nos dois lados da porta. E por isso eu tive que calcular esse coeficiente aqui no programa, tá? Esse coeficiente aqui da porta, que no caso é 3,8, ele deu bem menor do que o coeficiente 5,18 naquele vidro que está
do lado fazendo fronteira com o lado externo, porque o lado externo tem um coeficiente que é alto, né? Que é forte, tá? Então é isso, gente. Agora eu tenho 50 minutos de aula, então foi exatamente uma aula, né? Que a gente gastou aqui. Eu vou voltar aqui para o ambiente do Teams. Deixa eu ver como é que eu volto. Eu sempre apanho um pouco disso aqui, tá? Primeiro eu vou parar de compartilhar a tela com vocês, tá? Parei de compartilhar, voltei com a minha câmera, voltei com a minha câmera, tá? E é isso, pessoal. Então, até a próxima aula aí e vocês já têm 6 exercícios para fazer, tá? Essa semana eu vou dar uma olhada lá no fórum de dúvidas. Eu e Luísa, nós vamos olhar. É bem provável que vocês já estão começando a ter dúvidas nos exercícios, dúvidas na teoria. E, gente, se um de vocês quiser responder a dúvida de um colega, pode fazer. O fórum não é para eu e Luísa ficar respondendo só nós dois, não. Vocês também têm essa liberdade, né? Um colega pegou, eu estou com essa dúvida aqui assim, assim. Como é que eu faço? Aí, eu já fiz exercício e deu certinho, bateu com o gabarito. Eu também estava errando nesse ponto. Então, sintam-se à vontade, tá? É um fórum, assim, de todos nós. Então, eu vou até tirar a câmera e eu vou vir aqui e parar a gravação, tá bom?